Understand, esqueci, acredito. Esqueci o meu Olha, inglês rudimentar. esse ponto inicial é seu, Leila. Me deu Então um vamos. branco aqui agora. E quando você não está aqui, o Daniel tem que repetir, porque senão não começa o estudo. Ah, E quan- ai, Então então não vamos, vou vamos faltar, lá. né? Nós fizemos os penosos compromissos romanos? Fizemos, né? Ou a gente começa no dos culpas? Culpas e Não resgate fizemos doloroso. os penosos compromissos romanos, não. Nós Nós só estamos fazendo lemos, né? penosos Só lemos. compromissos Só brasileiros. lemos, né? Nós só lemos, é. Nós lemos e fizemos alguma inicial, né? Então, vamos lá. Penosos compromissos. A gente está falando sobre a evolução do cristianismo, que não foi nada fácil, né, gente? Na época, muita dor, muito sofrimento, e possivelmente a gente estava lá como agente, promovedores do sofrimento, talvez, não sei. Vamos ver onde a gente pode enquadrar com as nossas tendências de hoje, né? Como nós ainda conservamos as nossas condições internas, porque Roma vivia um momento assim da maldade, né? Onde o Cristo ele veio com um compromisso de ajudar aquela região a ser um exemplo para o mundo. E a primeira coisa que foi respeitada pelos orbes espirituais, orbes planos espirituais do comando, foi dar liberdade ao povo, colocar em teste. Na verdade, quando você chega à maioridade, você ganha uma certa liberdade para ter ação. E foi isso que a espiritualidade respeitou, né? A liberdade do povo romano. Mas o que, que aconteceu? Né? A vaidade, o apego às coisas materiais, isso influenciou muito o momento dessa maioridade, né, do homem. Então, quando o homem é um filho pródigo, ele vai, faz os arranjos, depois ele tem que ter a volta, né, com sofrimento e tudo mais, é o que aconteceu. O homem errou e depois, nos anos posteriores, nos séculos posteriores, veio a cobrança, né? Débitos contraídos. Afinal de contas, a gente assume um débito registrado no cartório divino, a gente tem débitos. Como é que é essa história do débito? E da liberdade que nos foi concedida, ou que foi concedida aos romanos? Como é que é essa história aí? A gente constitui um arquivo de débitos no plano Nós divino? estamos tudo com o nome no SPC Celeste. No Serasa Divino, tá todo mundo devendo. Precisa trocar o CPF divino. O CPF divino tá estragado. Mas existe lá um meio de controle disso? Como é que vocês pensam sobre essa cobrança? Ela está onde, de fato, Acho, registrada? acho que fica na nossa consciência, não? Com certeza. Porque a gente mesmo cobra da gente, né? Nossa, tô devendo, preciso pagar. E como é que você tem essa consciência que você deve? Pela vida que a gente leva. Então, quando você não tem uma vida Não, consciente, você não está pagando.
Então, por exemplo, Começa eu a não, pagar a hora que começa a ter consciência das coisas, do conhecimento e também quando você começa a olhar para dentro de si mesmo, né? naturalmente ele não vai ter então cobrança. Acho que sim também, né? Acho que a natureza, ela se As- encarrega de muita coisa. Você só assume responsabilidades quando você entende que tem responsabilidades para assumir, né? Aí Então tem um você link pode aí, ser né? que aconteça, pode ser até que aconteça involuntário algumas situações de reequilíbrio, mas isso não vai contar muito se você não estiver consciente, né, do que você está fazendo. Aí você pode até reclamar, você Então, pode até achar que é injusto. então tem um link aí, né? Não é só você decidir pagar. Tem um Uhum. link aí que nos prende a essa responsabilidade e o dever, ele pode acontecer sem a nossa própria vontade. Chegar à resposta sem a nossa própria vontade. Então, É a existe uma misericórdia ordem. divina, né? Para que os prepostos, né, de Jesus, que nos, às vezes, fazem as coisas acontecer para dar um empurrão, né? Porque senão a gente fica parado assim. Como é que chama essa resposta E, Da- nas leis divinas? Existe uma lei divina aí. e, Daniel, a gente tem, cada um tem as suas, digamos assim, os seus débitos. Agora, você tem os débitos coletivos também, igual, por exemplo, como ele diz aqui que o projeto para o Império Romano era que ele constituísse, igual ele fala aqui mesmo, a consolidação de um Estado único do planeta. E Uhum. eu discordo mais uma vez do Emmanuel, por quê? Porque não é do planeta, que aqui está considerando do Ocidente. Eu só Porque gosto do você Amaro tem. porque ele tem competência para discordar do Emmanuel. Eu adoro isso. Tô do seu Mas veja lado, viu, bem, Emmanuel? Não sabe perto de porque você, não. se eu tivesse considerado aqui o Estado único do Ocidente, eu acho que aqui ele cometeu um engano, sim. Porque veja bem, você tem todo o Oriente, que em termos populacionais é maior, deve ter. Hoje você tem no Oriente, deve ter o quê? Uns 4 bilhões de habitantes. Ou seja, proporcionalmente, na época que ele escreveu aqui, era mais ou menos a mesma coisa. Então, e no Oriente, o cristianismo praticamente não existe. Lá, o que domina é o islamismo e o judaísmo. Então, eu Hoje, acho né? que. Não, mas nessa época de 1948 não mudou quase nada em relação ao que está hoje. Tá, Quando foi escrito hoje está aqui. assim. Então, mas na época, quando foi escrito, estava mais ou menos a mesma coisa, não mudou muito. Mas então, o que que Estava acontece? pior. Não, em termos populacional estava menos, né? Ou seja, já não tinha 8 bilhões naquela época ainda no planeta, tinha menos. Em Tem uma 1941. radical. Não estou falando quantitativo, falando Mas de qualquer forma, o que acontece? uma Quando ele ideologia. diz consolidação de Estado único no planeta, eu tenho a impressão que ele realmente se equivocou aqui, porque não, como é que você teria um Estado único? Vamos jogar para a nossa realidade hoje. A gente tem a China, vamos falar em termos geopolíticos. Hoje, o centro do planeta está se deslocando para o Oriente. Então, imagina se a gente tivesse uma Roma forte, será que isso teria acontecido? Ou seja, de repente a gente teria um equilíbrio maior hoje. Então, é só nesse sentido que eu estou dizendo que eu acho que ele. Mas é detalhe, mas eu acho que é um detalhe importante. Mas então o que acontece? Cada país, cada região acaba contraindo seus débitos em função das atitudes que o seu povo toma. Ou seja, o povo romano tem um débito grande em relação os países que ele escravizou, assim como nós, Brasil, temos um débito muito grande com os negros, com os índios.
Então, mas dentro disso, então, o que acontece? O país, como débito coletivo, todos nós somos responsáveis. Nós que estamos aqui somos responsáveis pelos débitos do país. Débitos esses contraídos ante as leis naturais, que são as leis de Deus. E cada um, individualmente, responde pelos seus débitos individuais. Por quê? Imagina, se nós temos um débito em relação à escravidão, e se eu fui um senhor de engenho, então, além de ter contribuído com o débito coletivo, eu contribuí individualmente e muito com para que isso acontecesse. Então, os meus débitos serão recuperados mediante as minhas ações, que vão ser de acordo com as leis de Deus que estão inscritas na minha consciência. Então, se eu fui um escravocrata e contraí dívidas perante a lei nesse período, então a minha consciência me cobra isso hoje. Então, querendo ou não, porque eu só serei feliz a partir do momento que eu tiver uma consciência tranquila. Então, como a lei de Deus está na minha consciência, eu só serei feliz, que esse é o nosso propósito, ou seja, todos nós seremos felizes um dia, que é diferente de sermos alegres, porque hoje a gente ainda continua muito preocupado em contrair momentos alegres, ou seja, eu quero ser alegre ao comprar um carro, ao fazer um almoço, ao fazer alguma coisa assim. Ao passo que a gente vai ser feliz a partir do momento que a gente trabalhar o nosso moral para que as leis de Deus estejam plenamente satisfeitas na minha consciência. Então, ou seja, a partir daí, eu serei, então, um camarada feliz. Ou seja, a partir do momento que eu resgatar os meus débitos perante a lei, eu não devo para ninguém, eu devo para a lei, então eu estarei resgatando. Mas isso, a grande vantagem que eu vejo, a grande sacada que o nosso amigo deixou bem claro para nós é que a gente não precisa sofrer as mesmas consequências dos atos danosos que nós fizemos, ou seja, nós podemos resgatar por amor. Então, o que acontece? A partir do momento que você toma consciência de que é um espírito eterno, você não precisa sofrer para resgatar as bobagens que você fez. Então, através do amor que cobre a multidão dos pecados, você pode resgatar todos os seus débitos. E isso vai acontecendo na medida que você toma consciência da lei e dos atos que estão registrados, dos atos maldosos que estão registrados na sua consciência. Ou seja, e aí cada um vai fazendo a sua parte e, na medida que isso acontece, o próprio o débito coletivo também deixa de existir na medida em que cada um cumpre bem a sua parte. Então, no momento em que todos nós estivermos realmente preocupados em amar, a gente vai resgatar isso rapidinho. O problema é começar a amar efetivamente, né? E esse aqui é o grande problema. Porque a gente não vai ser escravo por ter sido escravocrata. Ou seja, a gente, com certeza, para resolver esse problema, a gente vai ser convidado a amar para resgatar os nossos débitos como escravocratas, como viciados em droga, em sexo, em tudo. Então, mas com Ô, certeza não vou Amaro, chegar lá. mas conforme você está falando aí a gente foge da lei de ação e reação. Não sei, não sei se eu entendi bem, mas fiquei meio na dúvida agora nessa questão que você falou aí. Então, porque se você, imagina o seguinte, você tenha sido está falando aqui da escravidão, por exemplo, que é um débito coletivo que o Brasil tem, que
Isso é um débito que a gente tem com o povo africano, que realmente nós usamos. Então, imagina que eu tenha sido um escravocrata. O que eu devo? Eu não devo para os africanos. Eu não devo para aquelas pessoas que eu escravizei, que eu matei no tronco. Eu devo para a lei. Por quê? Como você mesmo disse, ação e reação. Então, se eu cometi um erro ao desrespeitar a lei de amor, ou seja, porque quando eu trato mal um ser humano que eu devo amar, que a lei de amor diz que eu devo amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Então, se eu deixo de amar um escravo, o que eu estou fazendo? Eu estou contraindo, de acordo com a lei de ação e reação, um débito não com aquele escravo que eu agredi, mas para a lei de amor. Agora, o que acontece? Se esse escravo que eu agredi, de repente me perdoar, ele vai embora. Agora, se ele não me perdoar, ele tem todo o direito de me querer se vingar de mim. É o que acontece nas obsessões. Porque se eu agredir, então a lei de ação e reação permite com que essa pessoa que eu agredi, que ele me persiga. Ou seja, Deus, a lei de Deus vai permitir isso. Ou seja, se eu judiei, ele vai se sentir no direito de judiar de mim também. Isso só não acontece se ele me perdoar, porque a partir do momento que ele me perdoar, eu continuo devendo para a lei e ele foi embora. Agora, Sim. se eu não perdoar, aí enquanto eu não perdoar, eu estou preso a essa situação. Agora, imagina que eu fiz essa bobagem, aí na encarnação seguinte puxa vida, eu não deveria ter feito. Aí eu já começo a trabalhar, por exemplo, eu monto uma escola, uma instituição para cuidar defender os escravos. Vamos imaginar que seria na mesma época da escravidão. Então, ao invés de eu ser um escravocrata, eu vou montar uma instituição que vá favorecer a liberação dos escravos. Imagine que eu seja uma princesa Isabel e faça lá a lei Áurea. Ou seja, então é um ato que eu estou fazendo, um ato de amor, que com esse ato eu vou estar resgatando os meus débitos. Agora, se aqueles escravos que eu agredi continuarem querendo se vingar de mim, eu vou ter que prestar contas a eles individualmente, mas se eles continuarem me perseguindo, porque como eu os persegui, eles se julgam no direito de me perseguir também. Agora, eu tenho que demonstrar com amor, fazer com que eles deixem de me perseguir. O que acontece, por exemplo, com o Edivaldo. Ou seja, ele tinha um máscara de ferro e era um perseguidor dele. Mas ele conseguiu? Não. Por quê? Porque o Edivaldo amou tanto, demonstrou isso através de atos, aí fez com que o Máscara de Ferro desistisse de vingar dele. Ou seja, o amor cobriu a multidão de pecados. Tá, É então nesse você sentido. está dizendo que aquele escravocrata que maltratou e fez de tudo mal com os escravos, aí tá, numa próxima encarnação, se ele mudou sim e resolveu fazer uma instituição em favor dos escravos, ele não vai sofrer nenhuma pena pelo que ele fez com os escravos. Vamos dizer assim, nesse sentido? É, mais ou menos assim, mas não é, quando você diz não vai sofrer nenhuma pena, Hum, veja bem, vamos dar nomes. Eu, como escravocrata, eu agredi o escravo José. Aí, é lógico, isso não vai acontecer de uma encarnação para outra, mas imagina que aí na próxima encarnação, o José venha como escravocrata e eu como escravo dele. Ou seja, o José vai ter todo o direito de me escravizar
É lógico, ele me escravizando e judiando de mim, ele vai contrair dívida para ele também. Mas imagina que eu voltei como escravo e me submeto pacificamente a, a escravidão que o José está impondo em cima de mim, eu posso também não aceitar. Ou seja, aí vira a briga entre os dois. Mas se eu aceitar e entender que ele tem realmente, puxa vida, ele como patrão tem o direito de fazer isso, ou seja, eu seja uma pessoa que realmente entenda e ame aquele patrão, aquele escravocrata, como amar mesmo. Ou seja, a gente não dá conta de fazer isso. Mas se isso acontecer, ele está contraindo dívidas comigo e eu não vou estar contraindo novas dívidas com ele. Ou seja, nesse exemplo. Mas, então Sim. imagina que eu voltei como escravo e decida trabalhar em prol da escravidão, ou seja, de liberar os negros, ou seja, então é uma forma que eu tenho de, através do amor, resgatar essas dívidas. Sim, concordo com você. Só que eu acho que antes de chegar nesse amor, não deixa de vir um sofrimento primeiro. Porque às Sem vezes você falou dúvida. assim, ah, tá, porque você chegou a É, falar que não, é às vezes não porque... precisa pelo sofrimento, mas pelo amor. Sim, concordo que pelo amor, mas antes de tudo isso não deixa de vir um sofrimento, Ah, com né? certeza, porque você imagina, se eu sou o escravocrata numa encarnação, eu não volto amando na próxima encarnação, ou seja, eu vou É, continuar com isso, mas vou, é, através da dor, eu vou é. entender que fiz bobagem, aí a partir do momento que eu entender que fiz bobagem, aí sim, aí eu começo a Ah, amar. Só que é um ah, processo longo, né? aham, tá certo. Uhum. É porque o tempo, porque a nossa, O que que é porque o tempo, né, Amaro? é o tempo que vai fazer com que eu mesmo tome consciência de que devo mudar. Nem É, existe, né? É, é, então tá certo. Queria fazer Isso só aí. uma consideração aqui desse texto, que o Amaro restringiu ao problema do Brasil, ao coletivo do Brasil. Mas eu nos coloco a todos como, né, resgatando ainda coisas lá da época de Roma, a gente estava lá. sem dúvida. Não, eu só dei o exemplo do Brasil, que é mais recente, né? Mas Mas sem assim, dúvida. coletivo e individual, não começou aqui, né? A gente está nesse texto aqui, tudo que está falando aqui, nós estamos inseridos ali, ó. Eu Sem entendo assim. dúvida, nós estamos resgatando coisas. Por exemplo, uma coisa que eu tenho plena convicção minha, que eu já fui um padre daqueles bem safado mesmo, ou seja, devo ter sido inquisidor e tudo, e padre custoso. Então, isso com certeza não aconteceu depois que eu vim aqui para o Brasil, aconteceu quando eu morava na Europa, quando morava Nós na... morávamos na Europa. Não, eu estou falando de mim mesmo. Não, Então, nós todos, né? O Sim. próprio espiritismo, literatura espírita, né? Algumas pessoas, algum material aí eu já vi, né, não me lembro referência, mas a gente está nitidamente dentro desse período aí, né? Mas eu ainda volto lá em Roma ainda. não, é antes de Roma, porque o mundo não Antes de começou. Roma também, É aham. antes de... Porque, Moisés, porque né? o que acontece? Se nós, na época do Império Romano, fomos, igual aconteceu com Emmanuel mesmo, ele era senador, ou seja, ele contraiu débitos muito grandes naquele período. Então, ele levou 1.700 anos, isso ele diz mesmo no livro, que eu não lembro o nome dele, através de psicografia do Chico, que ele levou 1.700 anos para perder aquela característica de mando, ou seja, da necessidade de continuar mandando do público. Poder, né? Então, isso com certeza aconteceu com a gente. Se a gente era, naquela época, alguém com poder e usou mal esse poder, a gente está ainda com certeza resgatando isso, pelas A lei nossas de características justiça, hoje. né? E graças a Deus a misericórdia, né?
É a lei de Principalmente, justiça, né? principalmente graças à misericórdia. Mas uma outra coisa também que eu É, acho importante aqui, Daniel, da gente destacar nesse texto aqui, é que, veja bem, o que aconteceu com o cristianismo nascente? A gente não tem registro de nenhuma reação violenta da parte dos cristãos, ou seja, a gente não contraiu, como cristão, não contraiu dívidas contra o império. Por quê? Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum registro de os cristãos terem se organizado para derrubar o Império Romano. E hoje o cristianismo está vivo. E o que aconteceu com os romanos? Não existe nada do Império Romano hoje. Então, para você ver que a lei de amor sempre vai prevalecer. Isso é uma prova muito clara, muito nítida de que se você ama, negão, isso vai perseverar. Agora, se você odeia, se você é violento, com o tempo as pessoas vão deixar, essas pessoas vão deixar de existir, porque o amor sempre vence. Isso Não aí, vai deixar de existir, né? Tem a transformação, nenhuma ovelha permanece desgarrada. O Amaro, uhum. mas o Império Romano, ele aderiu, ele tomou conta do cristianismo, e por isso os cristãos não se revoltaram contra ele. Quando eles Então, mas viram que se, estava aquela turminha muito forte, eles resolveram abraçar, só que eles fizeram do jeito Uhum. dele e virou essa confusão que está aí, né? então, aí que tá, mas eles não, é lógico que individualmente, com certeza, muita gente se revoltou, mas você não teve nenhum momento assim onde que os cristãos se organizaram belicamente para combater o Império Romano. Era muito É isso que eu estou complicado, era a dizendo. lei do amor, né? No Cristo falava que Então, tinha que amar. Então não dava, os que realmente eram cristãos não podiam se revoltar, porque eles tinham que amar. Tinham que amar o quem e- odiava, né? Mas aí então, e o, não o tinha. Império Romano sabiamente foi lá e tomou conta do cristianismo. Não, mas porque você sabe que você, a partir do momento que você começa a amar, não é que a gente sabe que tem que amar, é que a gente não sente prazer não amando. Ou seja, a gente só, a partir do momento que a gente sente que só o amor constrói mesmo, a gente deixa de sentir prazer em fazer o mal. Então, se alguém me fizer o mal, eu vou amar essa pessoa. Por quê? Porque eu vim ao mundo para amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Ou seja, então, a partir do momento que a gente se convence disso, de que é um espírito imortal e que a lei que prevalece é o amor, digam, por que eu vou odiar se eu já tenho consciência de que só o amor é que realmente constrói? E eu, tudo que vocês falaram aí, tudo tá coerente, tudo certo. Tudo que você vem colocando aí, Marco, tudo certo. A questão é que eu entro aqui em defesa do Emmanuel, né? Quando você colocou o seu ponto de vista, a gente tem que ver que quando se falava mundo, era uma região. Você tinha ali uma região concentrada. Nessa época, nós não tínhamos as Américas, não tínhamos Uhum. Brasil, América do Sul, era concentrado naquela região. Então, o planeta, mundo, era aquilo ali. Então, todo mundo estava reunido. Nós estávamos lá, todo mundo lá. Então, quer dizer, mundo. Não é extensão territorial. E sim a classificação do planeta, dos habitantes. Então, todos estavam no olhar de receber algo sublime, né? E a gente tem que destacar que nem todos ficariam, né? Que boa parte daqueles que estavam vivendo no planeta e até hoje não estariam presentes. Naquela época lá teria uma separação, porque teríamos lá o mesmo problema de hoje em escala espiritual, né? Porque tínhamos também já habitações em planos mais elevados, mais inferiores, nivelados. O umbral era muito nivelado, né? De certa forma, com o plano terreno. E então, uma habitação muito densa.
Então a gente Mas veja sabe bem, que mas veja bem, Daniel, o Império Romano, ele pegou ali Europa e uma parte da Ásia só. Ele não, tá, o mas isso Império naquele Romano não. momento. Então, o Império Romano nem. Esse pessoal que nunca invadiu a China, por exemplo. A Índia até Não, assim, a mas era uma Inglaterra invadiu árvore. depois. Era uma árvore que iria crescer, mano. Iria atingir. Se Roma tivesse dado o exemplo, iria ser assim, atingido os terrenos que já estavam aqui, que são os asiáticos. Como espíritos mais prominentes da Terra, esses espíritos ergueriam a verdades celestiais, sim. Então, como eles já estavam pensando na mesma linha, né? Porque você não vai tirar o mérito dos asiáticos que já estavam sendo influenciados por Jesus em outra parada. Não vai pensar que os asiáticos não estavam tendo o plano de Jesus, não. Você estava lá com o plano de Jesus. Porém, teria que ser nascente em algum lugar com mais veemência, né, do fato, para que se consolidasse, como é a aposta do Brasil hoje, né, para o mundo. Então, está sendo apostada a pata do evangelho do mundo, né? Então, não está falando de região, você está muito barrista. Então, nós temos que pensar Eu no discordo de você, porque eu coletivo acho que o do Emmanuel está planeta. sendo barrido. Mas para não. Não, Eu não acho que está, eu vou bater um não. lero. Não, vamos fazer o seguinte: deixa que eu vou bater um lero com ele. Eu vou ainda dar um beijinho. Aí eu Ô, te Não, dou. mas Amado, acho bom. você bater um papo com o Emmanuel, ele tá encarnado, já até Não, localizaram eu vou ele. bater um lero com ele. Depois eu te dou um retorno, Daniel. Vamos Eu passar vou te para mandar frente. o Instagram dele, você manda É, no direct. então, e com Você não relação vai me às convencer mesmo? provas, tudo bem. Com relação às provas, você se convence, né? Com relação às provas, a gente sabe Isso é que que encerrar um papo, viu? Assim, encerrar um assunto, como é que é? Fecha a conta, passa a régua, fecha a conta, sei lá, a ordem da coisa. o fato é que nós estamos imersos na lei de causa e efeito. Ela não falha. Essa lei, ela é divina, a gente não deve para essa lei, a gente deve para a gente mesmo, né? Deve para o sistema. É claro que quando você ofende alguém moralmente, você fica sendo devedor dela, você, de certa forma, mas existe o perdão, né? O perdão nessa história não te alivia no dever de responsabilidade. Então, alguém te perdoar, você só cria uma condição melhor de entendimento, mas você, com o perdão, você pode refletir melhor sobre os seus erros e viram arrependimento, remorso, né? Aí vem as penas, a culpa, né? Que pode nascer, porque é o espírito que tem a capacidade de verificar seus atos. Então é a consciência batendo. Além da consciência que bate, existe o reflexo que seriam as consequências. Então, eu promovo algo de ruim para determinados grupos, aquilo foi feito, né? Aquilo foi uma realização. E quando eu tiver mais consciência, eu vou ter até a vontade. Quando você cria a consciência, você cria a vontade de responder por aquilo, pelo sofrimento, pelo lado do sacrifício, de, por exemplo, se candidatar aí a um grupo resistente, por exemplo, você vai sofrer, você vai para uma escola, como você falou, não vai para uma escola numa cidade desenvolvida e compreensiva, não, você vai lá para uma região que não te compreende, que vão te cortar a cabeça, que vão te cortar as mãos, né? Vai cortar os dedos, as unhas. Então, vai acontecer isso, né? Você, numa região difícil, mas com a proposta, sabendo intimamente que você tem forças adquiridas para poder vencer. Então, aquela velha história que todo fardo vem para nossas costas aí, quando a gente realmente a gente está apto a carregar, é que Cristo permite que você entre em ação, que não vai adiantar
ele te pôr numa situação, ou você entrar numa situação, melhor assim, é uma situação que não vai resolver. É uma situação que tem possibilidade de resolver. Quando você encarna numa possibilidade, todos nós temos condição de vencer naquela posição que a gente está. Aí é onde entra a misericórdia divina quando vem a reencarnação. Há uma necessidade de sofrimento, o espírito se lapidar e acordar, ele entra no sofrimento, sim. Né? Independentemente dele pedir, eu estou com culpa no coração, eu quero entrar no sofrimento. Não, as consequências do ato vão nos colocar na responsabilidade e nesse dever para que elas nos acordem. Se você não chega pelo amor, você vai chegar pela dor. Porque tem gente que é resistente, não quer mudar, mas o processo faz ele mudar, o sistema faz ele mudar, as consequências. Né? Então, o planeta ele gira em cima disso. As consequências naturais. Né? Eu provoco e, às vezes, a provocação me deixa naquele lugar da provocação. Eu vou estar encarnando naquele lugar onde o mal eu plantei. Né? Eu vou colher onde eu plantei. Então, não precisa de eu pedir uma prova para aquilo, não. Ela vem em consequência mesmo dos meus atos. Então, pode ficar tranquilo que, não, eu quero pedir uma missão, não, um dever a cumprir com alguém. Se alguém não melhorou, eu tenho que ir lá, encarnar do lado dele, fazer ele melhorar, recebê-lo como filho, receber ele como esposa ou como esposo, porque ele não melhorou, então tem dever moral com ele. De certa forma, eu devo para ele também, tá? Nas consequências, uma gratidão. Eu ofendi moralmente o indivíduo. Moralmente, o indivíduo ele pode se transformar numa víbora, né? Em cima de mim de volta. Então, eu tenho que consertar aquilo de ódio que eu derramei. Isso é uma consequência natural. Mas à medida que eu vou tendo consciência, eu Hein, vou Daniel? pedindo provas. Hein, Daniel, mas deixa só discordar de você um pouquinho aí, porque eu não ofendo você. Você se deixa ofender por mim. É diferente. Porque, imagina, se eu quiser ofender o Cristo, eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque ele não deixa se ofender por mim. Então é diferente. Porque, Então, quer dizer, eu não devo para o Cristo. Os não, cristãos não devem. Não. Qual que é a não, consequência que nós estamos vendo aqui? A grande Daniel, prova dos judeus. eles ofenderam, eles desrespeitaram as leis de Deus. Eles não Mas não é respeitavam. só isso. Existia uma possibilidade de crescimento da terra. Existia. Existia uma grande possibilidade. Impediram. Aí as consequências de tudo isso gerou o quê? Compromissos, Gerou compromissos. sacrifícios. Eles têm dever de fazer aquela planta crescer. Agora, o Cristo perdoou, né? Ele perdoa, ou seja, nem viu a conta sua, mas você tem uma conta, um dever de resposta com aquilo que deixou de crescer Com e de aquilo que deixou de ser, crescer perante a lei, não perante o porque ele Cristo. não se ofendeu. Então, É aí, por isso que eu isso que estou eu falando. devo sempre para a Não, estou lei. falando a mesma coisa. Então, Ele não se ofendeu, então você não tem um dever direto com ele. Daniel, quer Pronto, ver? Vamos, capital. vou dar Mas um quando exemplo você bem claro. tivesse ofendido, você ia ter que reencarnar com ele, sim. Não, como ele é gente grande, vamos falar de nós dois. Se eu te ofender Gostei da ideia, falar hoje, de nós dois aqui. se eu te ofender hoje, falar da sua esposa, falar dos seus filhos, ou seja, é uma ofensa moral. Você só vai se sentir ofendido se você quiser, porque você tem consciência de tudo que realmente é, que é a sua esposa, que são seus filhos. O que eu Nós estamos falar, falando a mesma coisa, mano. então, ou seja, Então, não você sei o que, vai que você se... está divergindo, porque Não, eu estou falando a mesma coisa. O Espírito, quando ele perdoa, eu falei do perdão, ele não constitui liame, mas você não deixa de ter que cumprir, tá? Os seus erros.
Então, mas eu não tenho um compromisso com você. Então, Eu tenho aí compromisso você comigo. monta uma escola onde você quiser. Só que você vai entrar num compromisso árduo em determinados tipos de prova. Mas não é com você, Daniel. Se eu realmente ofendi, eu devo para a lei. Por exemplo, eu Não, ofendi você. Aí, o que que Omar, acontece? a lei é simplesmente um sistema para te controlar só. Quem deve sou eu. Eu que devo. Não, eu não Eu não devo devo para para a lei. você. A lei ela não tem essa intenção de ter você como devedor, não. Ela é um sistema de consciência. A lei está na sua consciência. Exatamente, Então, aí. eu não estou devendo para a lei, uma lei que está escrita. Eu estou devendo para mim mesmo, a minha consciência, meu Justamente, dever. você só vai estar devendo para o Amaro. Vamos voltar ao nosso exemplo. Eu te ofendi. Quando Você a só sua vai. consciência me cobrar. Então, a minha consciência tem plena consciência de que eu estou devendo, mas eu não estou devendo para você. Eu devo, eu tenho que ressarcir isso? Tenho. Agora, se você quiser se vincular a mim através do ódio, aí sim, aí nós dois estamos entrelaçados. Por quê? Porque você me odeia, eu te ofendi, você me odeia. Ou seja, então nós dois vamos morrer abraçados os dois. Agora, se você, que é um espírito elevado, nem se ligar com isso, legal, você vai embora. Eu continuo, como eu te ofendi, eu continuo sendo um devedor. Por quê? A minha consciência vai me cobrar que eu te ofendi. E Mas você não se deixou ofender. onde é que você deve? Onde é que você deve? Você está colocando que você deve para uma lei, Consciência. A que lei deve está ter na um minha arquivo consciência. lá imenso, né? Deve ter um arquivo muito grande, deve ser um arquivo digital, né? Que tem o controle das suas dívidas. E ali você vai ter que cumprir, né? Aquelas dívidas lá. Não, isso está na tua consciência, Mas é amado. lógico, Isso e a minha anda com consciência. você. Daniel, aí Isso a que te minha consciência. perturba, isso é que te perturba. Onde você estiver, você tem o Então, seu Daniel, dever. e a minha consciência não é um arquivo? Não é digital, é lógico, é muito mais Pois é, moderno. mas então é com você, é dentro de É você, lógico, e aí. não no arquivo Eu que estou central. devendo. Não tem um arquivo Então, eu estou central. devendo para a minha consciência, é lógico, aí. Eu não devo para você, eu Então, devo para a então nós lei que estamos está na falando minha a mesma consciência. coisa. Mas é, ué. Estamos falando a mesma coisa. Então, onde Vocês você já está estão discordando? minutos falando a mesma coisa. Um fala a É, mesma Ah, coisa, ué. um ué. fala a mesma... Vocês estão o tempo inteiro falando a mesma coisa. A gente É, já pode é fazer a isso aí. leitura agora? É? Já está terminando o treino. Então, Não, pronto, falta muito fechou tempo. nesse assunto. Vamos Vocês já passar para a entraram próxima no leitura. ótimo. Mas é Mas eu legal, gosto né, dessa essa discussão. discussão. Eu acho que essas discussões são Isso aí importantes, assim. aprende mais do que outra coisa, né? Também acho, eu gosto dessa discussão. A gente vai ler de novo o texto só para relembrar o que que a gente está discutindo? Pode ler aí para nós. Leila, Amaro, Leila, Ana, você sei lá, está vocês sem que gostam de áudio. ler. Então, deixa eu me redimir um pouco, então. Leila, liga o Amaro, lê, microfone. lê aí, Amaro. Penosos compromissos romanos. Isso. Debalde tentaram forças espirituais o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não fora esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão, transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. A vinda do Cristo
ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioria implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de Essa responsabilidades e maioridade. deveres. Porque a maioridade, né, fica diferente se for maioria. Essa maioridade implicava direitos que Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade, com vistas ao porvir. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames do mal, que o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos de conservação, e enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares, embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo futuro. Ixi. Ixi, né? Isso aí, ó. Tá bem claro, né, o texto. Jesus tinha um plano, né? E esse plano era para menos sofrimento, né? Acontecer, para ter uma solução mais rápida da evolução do homem na Terra. Porém, há vários caminhos. Há um caminho que você pode decidir agora, há um caminho que você pode decidir daqui a milênios. Tanto faz para a espiritualidade. Então, não foi um prejuízo para Jesus a gente não ter conquistado. Eles queriam a nossa elevação, claro, vão acordar naquele momento, mas sabia que outros métodos mais prolongados, né, poderiam existir, como está tendo. A gente poderia já estar num conforto espiritual muito acima do que a gente está hoje. Mas não faz muita diferença se você não alcançou, se você alcançou. Na questão divina, o importante é você alcançar e não gastar mais tempo ou menos tempo, né? Então, isso, o que importa para Deus é a nossa elevação, é o tem resultado, uma, e tem não uma coisa interessante o nesse, curso. tem uma coisa interessante nesse texto aqui que eu percebi, provavelmente é claro para todo mundo, mas quando ele fala da bondade do mestre, então quando nós amorosamente perdoamos aquele que nos ofende, aquele que nos maltratou, nós também diminuímos um pouco, mesmo que essa pessoa, eu estou lembrando da fala da Inês com a Mar, mesmo que esse maltratante, odioso, né, perverso, vai resgatar, né, porque faz parte da lei, você faz um buraco, você está lá, você tem que, de alguma forma, né, cobrir esse buraco. Mas o teu amor, né, o teu perdão, né, ajuda, inclusive, assim, pelo que eu entendi, suaviza, inclusive, o fardo do perverso, né? Ele É, resgata, mas o nosso amor consegue. Foi isso que Cristo fez conosco, né? é Fomos uma perversos técnica, com né? ele. O perdão, ele vai dar condição ao ofensor de se redimir. Isso é uma caridade.
quando você dá o perdão para alguém, você possibilita o crescimento daquele que faz o mal, o crescimento do amor. Porque ele viu o seu exemplo primeiro, né, naquela hora, e ali você pode fazer acordar. Ou você pode alimentá-lo na perversidade, não perdoando. Aí você pode durar mais oportunidades de resgate com ele. Você pode permanecer mais situações com ele para resgatar. Então você pode ter que repetir várias vezes porque você não perdoou. E ele também não sentiu crescimento da pessoa não ter também mudado, porque às vezes há duas dificuldades, né? Quando você está lidando com um outro ser, ele não te perdoa e você quer ainda continuar prejudicando, né? Então você não tem uma motivação, porque você está no mesmo jogo dele e ele está no seu jogo. Então nós permanecemos na irritação por séculos e séculos, se a gente quiser. Mas se você quiser botar um ponto final, como nós colocamos um ponto final no assunto agora mesmo, você bota um ponto final. Aí você não deixa aquilo crescer. Aí você vai sofrer consequências, sim, se o outro te perdoar depois e tal, reconhecer, você continua na consciência sua, ainda com essa imperfeição que você tem que resolver. Aí você se propõe, inclusive, a encarnar ao lado de sofredores, que também às vezes pode não ter nada com você, mas você tem um propósito de auxiliar. Vocês veem aqui que os romanos Que é tinham o um propósito propósito, amoroso, né? É o propósito sim, amoroso, né? existia um propósito aqui, só que os romanos não aproveitaram a oportunidade, porque o Cristo deu liberdade. Os romanos tiveram liberdade. Eles tinham um comando, gente, eles tinham força, eles tinham tudo do lado deles. A resistência, o comando. Então, em quantidade muito imensa, né? De adeptos dessa condição. Então, imagine se ele tivesse aceitado os posicionamentos cristãos, né? Claro que Roma poderia ser para a Terra uma grande luz transformadora. Ela não ia ser assim, ó, acendeu a luz por todas as regiões. Não, existiria um foco que estaria abrangendo todas as regiões, sim. Né? Porque o Cristo está até hoje, do jeito que foi, ele está em toda parte. Imagina se fosse na época, né, aceitado a mensagem inicial. Mas hoje a gente está aqui, ó, conversando sobre o quê? Posicionamento cristão. Daniel, essa história é interessante sobre a questão da energia. Está terminando aqui, mas é interessante a gente perceber a questão energética, né, mesmo, do planeta nosso, ao nosso redor, do nosso lar, entre nós. Digamos assim, que um ofende o outro, né? E um realmente ofende porque está com raiva, está com ódio, né? Está com aquele sentimento pesado. O outro termina se sentindo ofendido e também alimenta aquele sentimento de ódio. E fica essa energia somada, né? Uma somatória de energias ruins, né? De energias pesadas, energias doídas, né? Energias que são doloridas, e ela vai se estendendo. Porém, se o outro te ofende pesadamente, com ódio, e você simplesmente começa a ter um pensamento de compreensão diante do ódio do outro, né? Que é uma coisa do caminho para o amor, né? A gente ainda não sabe amar direito, mas a gente sabe entender que o outro está sofrendo. Eu sempre, quando alguém me agride, a primeira coisa que me vem na minha cabeça foi uma coisa que o meu pai me ensinou. Se alguém te agrediu, entenda que ele está sofrendo. É difícil, mas é um exercício legal. Eu falo, ele está sofrendo. Eu não sei se o sofrimento dele é por minha causa, outra pessoa o fez sofrer, e eu sou quem está no meio do caminho, mas ele está sofrendo. Então, a partir do momento que a gente começa a exercitar isso, a energia fica mais suave, porque aí a gente começa a emitir uma energia de caridosa mesmo, né? De compreensão, que é uma energia mais suave.
E aí o outro começa a se suavizar, ele vai continuar com o ódio dele, mas ele fica mais suave. Então, é tão interessante o pensamento, por isso que a prece é interessante, né? E a prece é amorosa, né? Porque às vezes a gente. Eu fui criada numa religião onde era tudo decorado. Eu demorei a entender que aquilo tinha que vir do coração, porque a gente tinha livrinhos para decorar. Eu não sei se o Amaro também foi assim. A gente tinha que falar aquilo que estava no livrinho. E, de repente, nossa, a doutrina espírita me conquistou porque ela me fez entender que é o coração que fala, não são as palavras, entendeu? Então, é por aí, na hora das desavenças. E nós estamos aqui com pessoas que são divergentes da gente. E todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, seguramente nós já tivemos muita divergência e nós já trocamos ódios. Senão, nós não estaríamos aqui nesse momento, nessa situação. E é interessante quando você tem essa visão e que você tem, e que isso chega para você de uma tranquilidade maior, que aí quando você vê o divergente que te agride, você lembra disso, sabe? Porque a gente está sendo agredido o tempo inteiro, né? E aí a A gente gente lembra disso, vê, eu lembro, tá sofrendo. Segura tua onda aí que o é, outro tá sofrendo. a gente vê que Diga. uma dificuldade dos romanos aqui, na época, era a inclinação ao instinto de conservação, né? Então, por isso que eles inclinaram-se aos instintos de conservação material. Então, existia dois povos, né? Um encarnado e um desencarnado. Um treva, que eram os desencarnados que estavam ali querendo que o fogo pegasse, né? E tinha lá a condição, né, instintiva, dos que estavam encarnados e as tendências, que ainda estavam internas, desabrochar, né? E é o que aconteceu. Inclinaram-se às necessidades, do mundo, de sexualidade, prazeres, né? Vaidade. Isso colocou o homem numa história parecida hoje, né? Que a gente tem aí uma inclinação toda material, toda dos prazeres. Então, a gente assiste isso no mundo, né? Os estereótipos, né? Das pessoas, as declarações de quem sou, como eu sou, isso hoje está em evidência do ser, né? Então, a preocupação com a vida, com o corpo, com o momento. Então, é o que a gente assiste, é o que aconteceu na época, se interessando mais pelos instintos de conservação. Por isso que a humanidade ela está passando por isso até hoje, que ainda não acabou, ainda está instaurado neles, nos homens, né, essas tendências à inclinação das trevas, as forças que nos sustentam até hoje. Então, são espíritos inclinados ao mal, como tem os espíritos encarnados inclinados ao mal, e há uma junção aí, né, entre planos. E aí fortalece esses anseios. A gente pode protelar muito mais tempo, vamos dizer assim, na Terra, com esses problemas, ou resolver isso em outras paragens, outros lugares, outros planetas, né? Se a Terra é um destino melhor, todo mundo vai morrer, todo mundo vai desencarnar, né? Aí as consequências são realmente de separações de salas de aula. Aí vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Semana que vem a gente vai ver culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Tem mais alguma coisa para fechar, gente? Ou para discordar? Nós estamos vivendo, né, hoje essa transição dolorosa por conta da falha, né, das nossas falhas lá do lado espiritual lá em Roma, né? A liberdade nós não usamos bem, não. Não usamos, né? Por Não isso que você usamos vive bem, não. falando que a gente muda a hora que é só a vontade de mudar que É, a gente muda. só a hora que você quiser fazer Agora assim, que eu você muda. entendi isso, porque você falava antes, eu não concordava Foi muito, né? Eu que é esse entendi. trem, né? É, Tá certo. Então vamos nessa, né? Vamos mudar, né, Leila? Vamos mudar. vamos mudar, né?
Senão vai mais umas 4, 5, 6, 7 encarnação. E a gente não tendo a oportunidade de discutir isso. Já pensou que frustração? Até achar um momento onde você vai encontrar um grupo de novo e conversar. É difícil, muito difícil. Então, gente, ó, bom final de semana para todo mundo, né? Para Fiquem com quem Deus. Bom final apareceu de de Boa semana. novo, semana. aparece. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau, semana aí. Tchau, gente. Bom final de tchau. E a Boa semana. Valquíria semana. Saúde e a paz para Valquíria todo não mundo. apareceu, viu? Eu Não não consegui apareceu, acabar a boca aqui. Tá descabelada.